Já imaginou a gente transformar filmes de terror e horror em música? Assassinos, mortos-vivos, alienígenas, sangue, vírus, tudo com uma atitude punk e guitarras distorcidas? Pois é, esse estilo de música existe, e é o horror punk. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem dele e por que ele é um gênero tão divertido e tão macabro ao mesmo tempo. Eu sou o Guilherme e seja bem-vindo ao Terror Subliminar. Como o próprio nome do estilo traz, horror punk, ele é um subgênero que vem do punk rock tradicional, que aconteceu lá no final dos anos 70. No próprio final dos anos 70, mais especificamente em 77, o horror punk nasce com a banda Misfits. Não tem como a gente falar de horror punk sem citar o Misfits. E não tem como a gente falar de Misfits sem citar a figura de Glenn Danzig, que é o vocalista e o líder principal da banda. Bom, como a gente viu, o horror punk, ele traz elementos da música punk, que é o hardcore punk, ele traz coisas do rockabilly também, lá dos anos 50, ele traz elementos do whoop-dop, que é aquela questão harmônica de vocais, e juntando tudo isso, ele também traz aquela questão dos filmes de terror, a parte sonora, como a gente já viu, musical, e a questão estética dos filmes de terror, seja filmes B, trash, filmes que falam de violência, de morte, de assassinatos, de alienígenas, de mortos-vivos, de zumbi. Quer dizer, o horror punk ele junta todos esses elementos e cria esse estilo próprio. O horror punk nasceu quando o som agressivo do punk encontrou o imaginário dos filmes de terror e horror. E apesar de ser chamado horror punk, ele não trata apenas de coisas de horror, ele também mexe com coisas de terror. E claro, quando a gente pega as músicas dos artistas que fazem o horror punk, é comum a gente sempre ver nome de filmes, nome de personagens que estejam ligados a esses filmes, ou então um tema de música, assim, com um título de música bem sombrio, bem surreal, né? Algo que fala de morte, algo que sempre aflige o ser humano, né? Seja na sua realidade concreta, macro, né? Micro ou macro, ou também na sua realidade individual, né? Coisas que perturbam a sua mente, coisas que fazem ele ver tudo que está à sua volta como negativo, como ruim, né? Só que o horror punk, apesar de ter essa coisa macabra, essa estética macabra, ela traz uma alegria junto consigo, né? Porque ela transforma todos esses elementos em arte. Além de transformar em arte, a gente vê, a gente percebe quando a gente escuta esse tipo de som, uma certa harmonia, né? Uma certa alegria. Então, é como se todos os músicos do horror punk que são dessa cena transformassem tudo que é macabro, tudo que é grotesco para a maioria das pessoas, né? E colocasse um tom de humor, né? A questão do humor negro, que é bem marcada, bem forte nesse estilo, né? E além dessa questão toda também de não levar tão a sério as coisas, né, da vida, as coisas que afligem o ser humano, a gente vê essa teatralidade marcada, né, pela questão do shock rock, né, que é um outro estilo que influencia o horror punk. Então, tudo isso, tudo que é considerado sombrio, tem uma teatralidade, né? E a teatralidade é aquela coisa, né, ao mesmo tempo que afirma, que mostra a verdade nua e crua, ela traz um conforto, ela traz uma coisa tragicômica. E de uma forma geral, para todos os apreciadores e praticantes do horror punk, é comum essas pessoas colocarem não apenas como uma fantasia, mas sim como um estilo de vida. Em que sentido? Tem uma filosofia por detrás do horror punk, né? É aquela coisa do it yourself, do faça você mesmo, aquela coisa que se casa também com a própria provocação, como acabamos de ver, da arte do horror punk, que é colocar tudo numa questão tragicômica e numa questão de brincadeira, né? Mostrar que a vida pode ser até mais leve, não aquela coisa grotesca que muitas vezes é colocada, né? E além do mais, na minha visão, é engraçado, né? Essa coisa macabra do visual do horror punk. Ao mesmo tempo que ele é macabro, e às vezes julgado pelo senso comum, ele traz essa alegria, como acabamos de ver. Mas assim, você pode ver, né? Isso é uma coisa, uma opinião pessoal, né? Eu vejo muito disso. Geralmente a galera do senso comum, assim, a galera que não faz parte do underground, do horror punk, ou até de outros estilos macabros,
é comum elas julgarem a gente, né, por gostar desse tipo de arte, do grotesco, das caveiras, né, do esqueleto, de mostrar que a gente é dessa maneira mesmo, né, que isso é a questão da humanidade. Mas essas mesmas pessoas, geralmente, você pode ver, ela liga um programa de jornalismo policial e acaba adorando ver aquelas atrocidades, né, que a grosso modo, né, é uma coisa bem pior do que a gente curte, né. Quer dizer, o horror punk, ele, ao mesmo tempo que ele traz essas coisas, ele não faz um louvor a tudo isso, mas ele mostra que tudo isso faz parte da realidade. Ele só reproduz de uma forma artística toda a realidade que está à nossa volta. E a gente sabe, né, o ser humano, ele é muito porra louca, ele não tem escrúpulo muitas das vezes, ele é colocado como um animal racional, mas às vezes ele só faz desgraça, né, só faz mal ao seu próximo. E o horror punk, ele tá aí para isso, ele chega aí para mostrar a verdade nua e crua, de uma forma artística e de uma forma não tão ferrada, né, como o jornalismo às vezes faz, né, de uma maneira crua, assim. Ele traz um divertimento por detrás de tudo isso. Em relação à estética e ao visual do horror punk, é comum a gente ver pessoas vestidas com jaqueta de couro, seja cabelo longo, seja para o homem ou para a mulher, ou mohawk, né, que é o moicano. E a gente vê muitas referências a esqueletos, né, a monstros alienígenas, como falamos antes. E a gente pode ver até na própria simbologia, né, do horror punk. Olha aqui o Crimson Ghost, né. Essa caveira aqui, ela foi uma coisa que o Glenn Danzig, né, o pessoal do Misfits, pegou emprestado de uma série que acontecia lá em 1946, que é o Crimson Ghost. O nome desse monstrinho aqui é o Crimson Ghost, né, o fantasma, né. E no Brasil pode ser traduzido como Espírito Escarlate, né? Quer dizer, esse símbolo aqui ele acabou se tornando o símbolo oficial do horror punk, né? Da banda Misfits, e não só deles, né? Mas a gente pega uma galera que é do death rock também, que é um outro gênero primo do horror punk, a galera gótica também, e alguns até do metal, que não tem nada a ver com esses estilos que a gente está falando aqui, né? Mas você vê que se tornou um símbolo total, né? Do estilo, e é um símbolo que quando a gente já bate o olho, a gente já faz referência ao Misfits e ao próprio horror punk, e a todos esses filmes de terror e horror, né? De esqueletos, enfim, de zumbis, né? Além disso, o Jerry Only, que é o baixista do Misfits, ele criou aquele penteado conhecido como Devil Lock, né? Que ele é cortado assim do lado, né? Os rapazes, né, usam geralmente, e fica tipo um topetinho assim na frente, né? O próprio Misfits, ele criou uma nova concepção de comunidade, né? Você vê que o horror punk não é uma coisa à toa, assim, jogada no ar. Na época que o Misfits emergiu, né? Na época que ele começou a gravar seus primeiros álbuns, se tornou, como foi uma coisa nova, assim, uma novidade que permaneceu, né? Tanto é que existe até os dias de hoje isso. Mas se criou um senso de comunidade entre os fãs, né? Que era chamado de The Find Club, né? Que é como se fosse um clube de fãs, mas não só fãs, mas de pessoas que apreciavam de verdade o trabalho dos caras, né? Tanto é que eles quando faziam shows lá em Nova Jersey, que foi onde eles surgiram, né? E o horror punk, ele nasce lá da costa leste dos Estados Unidos, né? Em Nova Jersey. Era comum ter esses clubes aí, esses meios, né? Da turma, da galera se aproximar da banda, né? E diferente do mainstream, o artista do horror punk, até desses outros gêneros como eu falei, ele tem sempre uma proximidade maior com os fãs, né? Com os apreciadores, né? Isso é muito bacana também, né? Porque geralmente numa pessoa que é considerada tão famosa assim, né? É aquela coisa meio ruim, né? A pessoa fica... O apreciador que faz o trabalho do artista valer a pena fica sempre distante do artista que está sendo honrado, né? E essa questão de rebeldia também, né? Contra o que é comum, como é punk também, o horror punk, né? Ele traz essa rebeldia, né? Essa coisa que vai na contramão do comum, que é o artista ficar sempre próximo do seu apreciador, do apreciador verdadeiro dessa arte, né? Quer dizer, não tem frescura nenhuma quanto a isso. Um outro ponto para complementar também é a questão do it yourself, como eu citei antes, né? As pessoas que fazem as suas próprias roupas, né? No horror punk é comum, por exemplo, você criar o seu próprio visual, você não comprar nada feito. Claro que tem coisas que a gente compra, a gente acha legal, uma camiseta, até uma jaqueta, né? Mas é uma coisa que vai além disso, né? Nela a gente pode se posicionar
de uma maneira mais identitária, né? Uma maneira mais pessoal. Por exemplo, eu posso ter uma jaqueta assim e comprar uns pets, ou bordar, ou pintar, escrever coisas, né, relacionadas a essa coisa, né? Por exemplo, morto-vivo, um morto alegre, né? Uma pessoa totalmente ligada a essa questão, essa temática, né? Que tá falando do horror punk. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Nos anos 80, o horror punk teve um grande ápice, né? Só que, como o próprio exemplo do Misfits, eles ficaram até 83 na ativa só. Depois eles ficaram num hiato bem grande e só voltaram a ter reuniões ainda assim com uma formação diferente em 95. Além do Misfits, a gente tem uma outra banda que se chama Samhain, né? Que era do próprio Glenn Danzig, que era uma banda paralela que ele fez ao Misfits, né? Ficou há um tempo na ativa e depois parou também as atividades. E além do Misfits, a gente tem outras bandas que surgiram principalmente no final dos anos 90. A gente tem o Blitz Kid, que é uma banda muito boa por sinal. A gente tem o Murder Dolls, que é a banda do baterista do Slipknot, que é o George Ortson, banda muito interessante também. A gente tem uma banda japonesa chamada Balzac, que é muito interessante. E não só restringe, também agringa esse estilo, né? Pô, a gente fala do Brasil, que é um ponto que eu gosto sempre de mencionar, a música brasileira. A gente tem o horror punk brasileiro, a gente tem o Zumbis do Espaço, que começou as suas atividades em 96, olha aí as datas, né? A gente tem o Pesadelo Brasileiro, a gente tem Necrotério, a gente tem Rádio Cadáver, a gente tem Defuntos, a gente tem Cine Sinistro, e a gente tem outras também, a gente tem Zumbi Holocausto. E para complementar, eu cito aqui um exemplo de coletânea muito interessante que possui apenas bandas brasileiras desse estilo, que é o Isto é Horror Punk. Tem aí na internet, você pode pesquisar. É só banda brasileira, lançada em 2008, teve outras coletâneas também depois da essa. E assim, vale a pena você dar uma olhada, tá? Se dar uma escutada. É muito divertida, muito louca mesmo. E caralho, eu acabei tossindo, engasguei, mano. E também tem um documentário brasileiro apresentado por músicos do horror punk brasileiro, muitas dessas bandas que eu citei, falando sobre o horror punk no Brasil, né? Sobre a cena, vale muito a pena você ver também. O horror punk é mais do que música, ele é uma forma de transformar o medo em expressão artística. No horror punk, todo dia é Halloween. Inclusive, esse é um dos lemas da cena, embora não tenha nascido com ele, é muito usado aí. E assim, se você curte esse estilo, se você curte outros estilos também, tanto do terror quanto do horror ligado a essa arte louca, que é o rock and roll, se inscreva aí no canal Terror Subliminar. Eu agradeço muito, eu vou ficando por aqui e obrigado por assistir o vídeo. E você gosta de horror punk? Qual que é o seu grupo preferido? Quais você indica? Escreve aí pra mim nos comentários. Valeu?